na eternidade, como será o céu e a terra, a união do espiritual com o físico. E no meio das suas profecias, o profeta vai olhar para a vocação da nação de Israel e ele vai dizer: foi inútil o trabalho da nação. Nós nos engravidamos, a gente sentiu dor, nós tínhamos a esperança de que alguma coisa ia nascer desse nosso sofrimento, de que alguma coisa ia ser gerada a partir da nossa luta. Afinal de contas, a gente estudou, a gente fez faculdade, a gente trabalhou, a gente investiu dinheiro nisso. E no final das contas, na hora de dar à luz o que foi profetizado, o que deveria ser feito, o que saiu foi vento. E isso me assusta porque, exatamente como a descrição do profeta Isaías, nós estamos vivendo exatamente um tempo onde a maioria das pessoas, sem perceber, estão vivendo esse texto. Os anos estão passando, o tempo está correndo, e eu queria fazer uma pergunta para você. Você está vivendo o que Deus prometeu para você? Você está vivendo o que foi profetizado lá na sua infância? Várias vezes o mesmo profeta ou outros profetas, em lugares diferentes, em tempos diferentes. E eu sinto que eu estou vivendo numa geração e faço parte de uma geração que, infelizmente, recebeu muita carga profética e tem vivido 1% do que Deus profetizou. E a pergunta que eu me faço e eu queria trazer para os irmãos é: o que é que nós podemos fazer para não chegar daqui 10 anos e se frustrar com a fé, porque não viveu o que foi profetizado na palavra? O que o Senhor falou, o que você sonhou, o que você sentiu de Deus, que era de Deus, mas não consegue viver. Forte. Você se esforça, você sente que algo vai nascer, e na hora de dar luz, sai vento. Eu não vou perguntar quantos aqui estão se sentindo identificados com essa palavra além de mim. Você vem no culto, dá glória a Deus, nébias, manto e fogo. Mas depois que passa o culto, ao longo da semana, você percebe que parece que não acontece tudo que foi falado. Faz sentido para você? E o que é que nós podemos fazer para transformar uma promessa de Deus em realidade? Quantos gostariam de saber isso? Então eu vou abrir o texto das Escrituras para você e trazer algumas verdades. Porque o desejo do meu coração quando eu vinha para cá é trazer uma palavra que realmente mude a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa terminar um ano diferente do que você começou. Ô, glória! Que assim seja. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que acontece aqui é que o profeta está fazendo uma referência aqui. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. Capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Moisés, através de Deus, vai dizer: olha, eu quero que a nação de Israel, ela vá crescendo, quanto mais ela obedece os meus mandamentos, mais as nações ao redor vão perceber que essa nação é inteligente. Essa é a palavra usada no texto hebraico. Ela é sábia. Ela é uma nação de bons princípios. E eles vão me adorar depois de ver o exemplo de vocês. O problema é que Israel não consegue viver essa promessa. E quando eu me deparei com isso, eu fui buscar em Deus princípios. E a primeira coisa que eu entendi, eu queria que você até repetisse isso. Diga depois de mim: a promessa não acontece espontaneamente. A gente tem uma ideia na cabeça e acha que o que Deus prometeu vai acontecer naturalmente. A coisa vai se desenrolar sem que você faça alguma coisa, sem que você se mexa. As forças sobrenaturais da providência vão guiar você ao lugar que Deus prometeu. E eu vim dizer para você: não é bem assim.
Tem muita gente se enganando porque recebeu uma palavra e sentou-se sobre ela e acha que ela vai acontecer. Irmão, sinto muito destruir o seu sonho, mas é para o seu bem. Não vai. Se você abrir a sua Bíblia comigo, o livro do profeta Daniel, capítulo 9, a palavra do Senhor vai dizer, Daniel já era bem idoso, que no ano do rei Dário, filho de Xerxes, ele estava lendo as escrituras sagradas e ele entende que havia chegado o tempo que o cativeiro babilônico iria terminar. Eu vou ler com os irmãos. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém, isso é o cativeiro, iria durar 70 anos. Ele está fazendo uma referência direta a Jeremias 25, 29. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas e jejuns e pano de saco e coberto de cinza, e orei ao Senhor, o Deus dos céus, e confessei. Essa é a oração, vou ler só um pedaço. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam. E ele continua. Sabe o que está acontecendo aqui? O profeta Daniel, lendo o livro de Jeremias, ele entende que quando daria 70 anos, o cativeiro teria um fim. Ora, se Deus profetizou que o cativeiro ia durar 70 anos, se isso era uma profecia, se isso era uma palavra clara de Deus, de um profeta de Deus que nunca errou uma palavra, por que é então que Daniel vai orar a Deus? Por que é que ele jejua? Por que é que ele veste roupa de saco? Por que é que ele joga cinza? Por que é que ele gasta tempo em oração? Ele ora 21 dias, irmão. Até que aparece o anjo Gabriel e vai trazendo a ele revelação do que vai acontecer. Ele não desiste, ele jejua, ele fica insistindo na oração, mas afinal não tem promessa. Deus não falou que ia acontecer, então por que é que o profeta está orando? O profeta está orando porque a promessa não se cumpre de forma automática. Fala, pai! Irmão, acorda em nome de Jesus. A gente ouve profecia e acha que é natural. E todos os exemplos da Escritura são: recebeu uma palavra, toca ela em oração. Deus não faz nada na terra sem que você toque isso em oração. Presta bem atenção nisso. Porque tem gente que está dormindo na igreja. Fala, pai! Palavra profética para ser homem de Deus, para ser um expoente da nação, mas não gasta tempo orando sobre ela. Promessa é Deus dizendo o que quer fazer, não o que vai fazer. Aleluia. Abra comigo em primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Você conhece esse texto, não é nenhuma novidade. Verso de números 1 e 2. E versos de número 42 e 43. A palavra do Senhor, depois de 3 anos de seca, o Senhor traz uma palavra para Elias e diz assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, 2 pontos: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Verso de número 42. Então Acabe foi comer e beber depois do sacrifício. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E ele orou. Agora a pergunta que eu me faço mais uma vez é: Deus não falou que ia chover? Deus já não tinha prometido
Elias, eu vou interromper a sua palavra, porque Elias deu a palavra, segundo a minha, presta atenção no texto, segundo a minha palavra não vai chover sobre a terra. Passou 3 anos e Elias não voltou a dar a palavra dele. Aí Deus interrompe e diz, então segundo a minha vai. Entendeu? Segundo a minha vai. Então sai daqui, volta para Acabe e avisa ele que vai chover. A pergunta que eu me faço é, então por que é que o profeta está orando para Deus fazer o que ele disse que quer fazer? Deus já falou que quer fazer. Deus já falou que quer te abençoar. Deus já falou que quer te dar um casamento. Amém. Deus já falou que quer te dar uma casa. Amém. Deus já falou que quer te dar um carro. Amém. São promessas minhas aqui para você. E o que você faz com isso? O que o profeta fez com isso? Ele vai orar. Glória a Deus, aleluia. Porque o fato de Deus falar é só um sinal. Presta bem atenção. É um sinal. Vai acontecer se você orar. Glória a Deus. Vai acontecer se você se debruçar na promessa. Eu lembro que faz uns 4 ou 5 dias, eu estava na sede, passando pela cantina semana passada. Quando eu ia entrar ali no subsolo da sede, eu passando ali, o Espírito me disse, escreva todas as promessas que você ouviu, escreva o que você quer de mim e se debruce sobre elas em oração. Quando Deus manda você orar sobre algo, Ele está praticamente dizendo, quero te dar. Aleluia! Só que a gente acha que oração é uma coisa monótona. Eu vejo muita gente orando, eu pensando nesse sermão, aqueles irmãos ficam, glória a Deus, aleluia, aleluia. E Deus no céu, acho que olha e fala, tem tanta coisa para eu fazer na vida dele, falando glória a Deus, aleluia. Na hora da oração. Eu querendo dar uma esposa, eu querendo abrir uma empresa, eu querendo curar a mãe dele, eu querendo entregar a vitória, eu querendo levantar o nome dele na terra, ele dizendo glória a Deus. Eu preciso que ele ore. Irmão, quer mais um exemplo para você que eu preciso do próximo tópico? Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele para e diz, eu vou orar para que eles entendam como funciona o mundo dos céus. Tremendo, né, irmão? Se Jesus orou para Deus fazer algo, por que é que você não ora? Sabe por quê? Porque você acha que Deus é obrigado a cumprir o que Ele prometeu. Porque você acha que a promessa vem automático. Porque você acha que é assim, espontâneo, vem e nasce. Não, promessa é buscada. Hebreus capítulo 10, verso 19 nos fala que a promessa é alcançada com perseverança e fé. Não é só fé, irmão. Tem que ter fé e perseverança. Tem requisitos para Deus cumprir o que Ele promete. Vamos para o segundo ponto. Diga comigo, a mudança vem pela mentalidade. Sabe o que é promessa, irmãos? Promessa é Deus dizendo para você, olha isso. Promessa é Deus falando no presente o que Ele quer que você viva no futuro. Então a promessa não está dialogando com o presente, você entende? A promessa está dialogando com o seu futuro. Muita gente se equivoca aqui, porque Deus promete algo que não tem nada a ver com a realidade dele. Cidadão é pobrezinho, simples. E Deus falando que vai levar ele para tal lugar, que vai acontecer isso. Ele fala, mas eu sou assim. Ele não entende que Deus não está falando dele agora. Está falando de quem ele vai ser. Entende? Se a promessa dialoga com o futuro, então a promessa está exigindo uma mudança de mentalidade. O que prova na palavra isso para mim? Números capítulo 13. A palavra do Senhor vai nos contar a história dos hebreus. E eu acho tão curioso esse texto, porque eles brigam por terra até hoje. Até hoje os israelitas lá, os judeus, estão brigando por causa de um território de terra que é do tamanho do estado do Ceará. O Ceará de Sergipe. E não quiseram entrar. O texto vai dizer, eu não vou ler para os irmãos, mas capítulo 13 e 14, só o 13, verso de número 32 e 33. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem.
Todos os que vimos são tão grandes em estatura. Vimos também os gigantes descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14, o verso de número 4, olha o que Deus diz. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer, apesar de todos os sinais que realizei? Verso de número 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento. Irmão, Deus jurou. Que é uma promessa mais forte que essa? Deus jurou aos seus antepassados: ninguém que me tratou com desprezo haverá. Esse texto deveria te assustar, irmão, porque você pode morrer sem viver o que Deus prometeu para você. Fique esperto. Porque se você não mudar a sua mente, o problema deles não era força, irmão. Sabe por quê? Porque a terra não ia ser alcançada pela força. Eles eram escravos, eles não tinham armas. Aí você se pergunta assim, e que eles têm razão de estar com medo. Como é que eles iam dominar a terra na base do grito? Eu acho que é, porque eles venceram Jericó na base do grito. Deus não precisa da sua força para cumprir o que Ele prometeu. Ele só quer a sua fé. Aleluia! O problema nosso é que a gente acha que a promessa acontece com nós sendo nós mesmos. Não, irmão. Você precisa enquadrar a sua mentalidade na mentalidade da promessa. Senão não tem como viver o que Ele prometeu. Quando você olha a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar, aí sim, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é para crente, Paulo está falando para crente, Paulo está falando com a igreja. Olha, tem gente na igreja que entra na igreja, come o nosso pão, bebe o nosso vinho, veste a nossa roupa, canta os nossos hinos, participa do nosso culto, mas não sabe o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala, pai! O cidadão vive um deserto. Parece que todo mundo prospera ao redor dele e ele está seco. Eu não vou lhe perguntar se faz sentido para vocês. Jeremias 17 vai dizer para nós: maldito o homem que confia no homem e faz na carne o seu braço. Ele será como a tamargueira no deserto. Olha a descrição. O que Deus está pedindo da igreja é mudança de mentalidade. Recebeu uma promessa? Deixa eu contar uma historinha para você. Quando eu era mais novinho, lá uns 14, 15 anos, eu lembro que eu via várias pessoas assim na época, recebendo um batismo com o Espírito Santo, e eu lutei 4 anos para ser batizado por isso. Não lutei não, porque quando eu percebi que o batismo não vinha pela luta e vinha pela fé, ele me batizou rapidinho. É verdade. Guarda essa chave, tá bom? O batismo com o Espírito Santo não é com a sua força, não. Só para explicar, que eu acho que eu estou falando com alguém aqui. Você conhece um irmão, uma irmã que foi para o monte, fez campanha, vai pastor Alessio, pastor Paulinho, pastor Tiago, ora, põe a mão, todo mundo parece que vai acontece. E o cidadão é travado. O que acontece, irmão? Para de lutar e acredita. É verdade. Senhor, o senhor quer fazer, faz, o que quer fazer, faz, eu creio que o senhor quer. Ô, glória. Vamos rapidinho ver um negócio. É verdade. Só para fechar o texto aqui. Até me perdi onde eu estava. Minha história, verdade. E eu lembro que várias pessoas receberam o dom de profecia. E quando eles receberam, Deus trouxe uma palavra. Hoje eu entendo que é uma palavra de Deus. Na época eu não entendi. E ele me disse assim: por que é que quando um pedreiro descobre que tem o dom, uma criança tem o dom para construir casa, ele faz curso para ser pedreiro? Que quando a pessoa sabe que tem o dom de cantar, ela faz curso para cantar. E por que é que os meus filhos, quando recebem o dom da profecia, não estudam a profecia para profetizar direito na minha casa? Isso é forte. Eu falei, não sei.
você. Por que você não mudou a sua mentalidade depois da promessa? Deus falou, quero te levantar um louvor. Você foi estudar? Vou te contar uma outra história para você. Eu não sou exemplo para ninguém mesmo. Mas quando eu entendi que eu tinha o dom da palavra, sabe o que eu mais ouço o dia inteiro? Porque eu trabalho sentado no computador. Pregação. Eu ouço a Bíblia quando eu posso, eu ouço pregação quando eu posso. Às vezes eu estou trabalhando, estou orando em línguas e trabalhando e comendo a palavra, porque eu entendi que a promessa vem quando eu encaixo a minha mentalidade naquilo que Deus prometeu. Eu não vim trazer essa palavra para frustrar os irmãos. Eu vim trazer essa palavra porque Deus falou no meu coração. Eu estou cansado da minha igreja reclamar que eu não cumpro as minhas promessas. Eu cumpro. Terceiro ponto, irmãos. Diga comigo. Seja vulnerável. Seja vulnerável. Eu vou ler um texto para você. Isso eu quero que você abra. 1 Crônicas, capítulo 29. Descrição dos dias finais de Davi. No capítulo 28, Davi, deixa eu explicar para você quem é Davi, o texto fazer sentido para você. Segundo alguns cálculos, nós temos aí mais ou menos 65 capítulos dedicados apenas à vida de Davi, que trabalham a história de Davi, a narrativa de Davi. Davi é chamado de pastor de ovelhas. Davi, ele é músico, ele é compositor, ele é artista, ele é guerreiro, ele é poeta, ele é arquiteto, ele trabalha com logística, ele é profeta, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Davi é muita coisa. Aí o desejo dele, no começo do seu reinado, quando ele vai reinar depois de 7 anos, quando ele vai reinar em Jerusalém, o desejo é trazer a arca e na sequência construir um templo. Como ele fala de construir um templo para Deus, Deus na hora nega. Descrição do capítulo 28. E Davi é tudo isso, irmãos. Foi o único cara que conseguiu alcançar toda a extensão territorial que Deus havia prometido a Israel através de Moisés. Então ele conseguiu dominar tudo, ele viveu a promessa do território. Nem Josué tinha conseguido isso. Só que o templo Deus não deixou. Aí olha o que ele vai dizer no capítulo 28, que a obra do templo é grande demais. Aí capítulo 29. Então o rei disse a toda a assembleia, todo mundo reunido. Aí ele pega e levanta Salomão. No meio dos líderes, da nação, do povo, dos pastores presidentes, da nata da igreja. Deus escolheu meu filho Salomão. E mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente. E a tarefa é grande. Pois o palácio não será feito para homens, mas para Deus. Ele está literalmente dizendo, gente, a obra para construir o grande templo vai ser uma coisa fabulosa, mas o menino é inexperiente. Estou colocando ele como rei, mas ainda não está pronto, ainda é verde. Aí você fica pensando assim, mas se a obra é grande, por que é que Deus escolhe alguém que não tem capacidade para fazer? Por que é que Deus escolhe alguém que não é tão bonito? Se a obra é desse tamanho, por que colocar um cara inexperiente para fazer algo que precisa de experiência? Porque para Deus fazer a promessa acontecer, Ele não precisa da sua experiência. O maior bloqueio nosso é achar que a promessa ela se desabrocha quando a gente vai, não, eu vou melhorar, não, eu preciso ser mais forte, não, eu preciso ser... Não, você precisa ser vulnerável. Você precisa estudar? Precisa. Precisa correr atrás? Precisa. Mas entenda que a promessa não vai acontecer com o seu esforço. Vou te contar uma outra história. Minha. Quem me conheceu há muitos anos atrás, irmãos, eu era muito tímido. Tímido ao extremo. Eu deixava as pessoas falando sozinho. Já vim falar comigo, eu baixava a cabeça, virava as costas e saí. Fiz isso várias vezes, mano.
Tenho vergonha disso hoje. Eu lembro de uma cena de uma... Eu era mais um... sempre fui bonitinho, né? Brincadeira. E no meio da sede, assim, na porta da sede, veio uma menina loirinha, de cabelo caracolado, e eu, por dentro, aquela alegria, irmãos, eu abaixei a cabeça, eu era adolescente, abaixei a cabeça, morrendo de vergonha, e virei e deixei ela falando sozinha. De vergonha. Agora, como é que eu vim parar aqui no altar? Você acha que é o meu esforço? Você acha que eu tive um bom professor? Você acha que eu sei lá, eu fiz acontecer, fiz das tripas coração para a promessa nascer? Você conhece um monte de gente que fez das tripas coração e não saiu do lugar. Porque a promessa tem a ver com vulnerabilidade. Você precisa ser vulnerável. Deus pega um cara inexperiente para mostrar para a nação: eu faço como quero. Pega alguém que entende que não consegue, porque esse cara que sabe, eu não consigo chegar lá. Ele vai fazer sacrifício, ele vai orar, ele vai se entregar e vai pedir o que ele não tem: sabedoria. Eu vou te dar mais um texto para você. Josué capítulo 5, do verso 2 ao verso 9. Nós temos a descrição ali de quando Josué ele acaba de assumir o lugar de Moisés. Ele está dentro da terra dos cananeus. Está lá dentro. E no meio da terra dos cananeus, ele está cercado pelos cananeus. Deus fala assim para ele: circuncida todo mundo. Circuncidar é cortar a pelinha, irmão, do pênis. Sabe quanto tempo os camaradas ficavam de cama? No mínimo 3 dias de cama. Aí está no meio do território inimigo, cercado pelos adversários. E o texto diz assim, ó. Eu vou ler porque precisa ler isso aqui. Verso 7. Assim, em lugar deles, dos que correram, Deus colocou os seus filhos e eles foram circuncidados. Todo homem foi circuncidado. Todo soldado. Sabe quem não foi circuncidado aqui, irmão? Josué e Caleb. O resto, a nação inteira, foi circuncidada. Aí você pergunta assim para mim: como é que no meio da promessa nós vamos ter que entrar e dominar, tomar conta? Como é que eu vou me circuncidar agora? Ficar vulnerável, ficar exposto ao ataque do inimigo? Como é que vai se cumprir uma promessa dessa, irmão? É fé. É fé. É ser vulnerável. Olha o que o texto diz, verso de número 1, que o Senhor colocou medo e pânico ao redor deles. Você precisa confiar, irmão. Eu vou contar mais uma história para você. Eu não gosto de contar mais histórias, mas eu sinto que Deus de exemplificar a realidade. Isso aqui eu não vivi ainda. Há um tempo atrás o Senhor me pediu para eu começar a gravar vídeo, sabe? Essas coisas de internet. Irmão, eu sou péssimo. Quem me conhece aqui sabe que eu respondo depois de, 5, 6 dias do WhatsApp. Deus está falando aqui. Sou ruim demais, irmão. Irmão, minha mãe quando era viva, eu gostava de ver alguma coisa que o pessoal filmava. Eu não consigo nem me ouvir. Eu saía do ambiente. Eu detesto filmagem minha. Fotografia. Mano, eu sou ruim demais. Eu estava numa igreja esses tempos, um pastor desceu, o senhor falou: filho, onde que eu acho o vídeo seu de pregação? Eu falei: nossa, eu não tenho. Aí Deus veio e falou assim: estou falando aqui. Aí uma pessoa que não me conhece, nunca me viu, me pisca, me chama no Instagram, depois de uns pais de tempo eu vi lá, me chamou e falou assim: o Senhor está mandando você começar a postar as coisas, rapaz. Eu não vivi isso ainda, irmão. Vou viver porque Deus está me cobrando muito. Mas sabe onde eu vou chegar se eu não cumprir o que Ele me pede? Em lugar nenhum. Aí você fala assim: Wick, mas Deus não me pediu nada em relação à promessa. Você acabou de pensar isso. E Deus acabou de dizer: pedi sim. Sabe aqueles pequenos sinaizinhos do Espírito Santo? Não fala com fulano. Você faça libertando. Não posta essa foto não. Você vai e faz. Aí Deus fala assim: se fulano não vive obediência nas pequenas, como que eu vou dar as grandes?
tenho vários tópicos aqui, mas eu vou terminar só com mais um. Essa promessa, irmãos, ela tem a ver com você ser filho, por isso que você tem que ser vulnerável, não escravo. Abra comigo em Gálatas capítulo 4. Nós vamos terminar aqui. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Deixa eu explicar esse texto para você. Paulo está dialogando aqui com a cultura greco-romana. E naquela cultura a gente não tem certeza sobre como funcionava, mas nós sabíamos que naquela cultura as pessoas não viviam tanto tempo assim. As pessoas geralmente morriam com 50 anos, com 40 anos. Era meio que normal isso naquela época, principalmente no Império Romano. Então era natural que o pai deixasse a herança já meio que cedo, escrita ali. Só que o filho só ia tomar conta da herança quando ele tivesse uma mentalidade amadurecida para tomar conta da herança. Aí Paulo está olhando o contexto greco-romano e dizendo, olha, vocês sabem